Sejam bem-vindos ao JD Convida, o podcast que fala sem rodeio sobre licitações, gestão pública e as portas que o direito administrativo pode abrir para advogados, empresários e gestores públicos. Hoje estou aqui com Barney Bichara. Tenho a honra de bater um papo com ele. Vamos falar sobre a sua atuação na Procuradoria do Estado de Minas e como operador do direito administrativo e professor. Barney, prazer em recebê-lo. Estou muito orgulhosa e honrada de ter a sua presença. Já tive esse privilégio como sua aluna muito tempo atrás, ainda na época do Prolabore. E conta um pouquinho, eu quero começar sobre a sua vida pessoal. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória no direito administrativo e como esse ramo abriu as portas para você. Oi, Júlia. Primeira coisa, obrigado pelo convite. A honra de estar aqui é minha, tendo a oportunidade de falar mais uma vez sobre o direito administrativo, sobre minha trajetória profissional e comunicar com as pessoas, né? Porque no final o que importa são as pessoas, né? Quando a gente consegue conectar com as pessoas, dá certo para todo mundo. Então é uma honra, um prazer e agradeço a oportunidade. É isso, é esse lado humano que eu quero trazer aqui, Barney. Que as pessoas entendam que o direito, ele não, por si só, ele não é só um instrumento de aplicação da lei. Por trás dele tem pessoas operando e essas pessoas têm histórias e o direito é capaz de transformar a vida dessas pessoas. Conta pra gente como que ele transformou a sua. Na verdade, minha história é curiosa. Eu ia fazer medicina, eu morava no interior, em Montes Claros, e todo mundo que era considerado assim, estudioso fazia medicina. E eu era super estudioso nas matérias que eu gostava. Eu tenho um TDAH poderosíssimo, então o que eu gostava eu estudava, o que eu não gostava eu não estudava. Mas para passar em medicina, você tem que estudar tudo e saber tudo. E aí eu fiz vestibular para medicina, não passei. E como eu sabia tudo de história e geografia, eu fiz vestibular para direito e passei na Federal no vestibular de 97. E aí eu mudei de Montes Claros para cá e comecei a fazer direito na... A Federal o quê? A Federal de Minas, Federal de Minas. No primeiro semestre de 97. Mas como eu sempre fui professor, desde sempre, eu fazia faculdade de direito de manhã e dava aula de história num curso pré-vestibular à noite, que inclusive é de um político hoje, aqui em Belo Horizonte, é o Paulo Amac, que é meu amigo, inclusive. E devo ele muito, 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 muito. E ali eu comecei a dar aula de história, aula de história à noite, curso de direito de manhã. Quando eu passei no concurso para procurador do Estado em 2004, eu não tinha vaga em Belo Horizonte, só tinha vaga no interior e eu voltei para Montes Claros, para ser procurador do Estado na regional em Montes Claros. E dava 6 horas da tarde, eu enlouquecia. Falei, nossa, o que eu vou fazer agora? Porque eu tinha passado anos naquele horário, na correria para dar aula. E aí eu falei, eu preciso dar aula em algum lugar aqui em Montes Claros. Só que eu não queria dar mais aula de história. Eu falei, poxa, agora eu vou dar aula de direito. E aí tinha uma faculdade em Montes Claros, tem até hoje, faculdade FIPMOC, e precisava de um professor. E aí, eu era procurador do Estado, né? Então isso dá uma credibilidade, né? E eu dei aula na Faculdade de Pitágoras 6 meses. Lá eu conheci Nelson Rosenwald, que é um cara incrível, que eu também devo muito, 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 muito. Acho que eu não conheço ninguém tão incrível quanto o Nelson Rosenwald. E eu conheci o Nelson Rosenwald de uma palestra que ele ia dar em Montes Claros. E eu falei com ele assim, deixa eu dar aula no seu curso. O curso do Nelson era um dos maiores do Brasil, né? Tinha Pretório. E aí ele falou assim, pode. Quando você estiver em Belo Horizonte, você me procura. Eu falei, então eu vou te procurar semana que vem, porque a minha remoção já saiu. Maravilha. E aí eu procurei o Nelson, dei uma aula, teste. Ele gostou, os alunos gostaram. E a professora que dava aula de direito administrativo na época era a Cristina Fortini. Cristina Fortini é uma referência, né? Ela é presidente do Instituto Brasileiro de Administrativo, vice-presidente da CEMIG, professora da FMG, e ela era professora de direito administrativo do Pretório. E ela teve um desentendimento lá que eu não sei qual foi. E Cristiano foi embora, no meio do semestre. Abriu a oportunidade. E aí o Nelson me ligou, você tem coragem de substituir a Cristina Fortini? Aí eu falei assim, claro que eu tenho. E aí eu comecei a dar aula no Pretório. E como o Pretório era muito importante na época, e tinha uma visibilidade nacional, então isso foi assim um trampolim muito poderoso para minha
para minha carreira. Claro que eu tive que comer poeira ali no pretório uns 3 anos para ganhar a credibilidade das pessoas, né? Porque as pessoas olhavam e falavam, quem é essa pessoa? Acho que ele saiu para estar aqui dando aula. Então foi difícil esse período, sabe? Tive uma resistência grande das pessoas. Era uma pessoa que ninguém sabia de onde tinha saído. O novo dá medo, né? O Nelson tinha me colocado lá. Nelson tinha me colocado lá. Eu estava com a missão de tocar aquilo para frente, mas comi poeira ali uns 2 anos das pessoas. Tipo, quem você é? Sabe? Quem você é? Mas aí o tempo se incumbe disso, né? O tempo se incumbe disso. Aí do pretório, eu dei aula em todos os cursos do Brasil. Todos que você imaginar. Todos. Juspod na Bahia, Damásio em São Paulo, LFG em São Paulo, um curso, como é que chama, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre? Esqueci. 2015, mas um curso grande de lá também. Dei aula no Hamilton Campus, dei aula no Prolabore, dei aula na PUC, na pós-graduação, dei aula na Fundação do Ministério Público. Hoje, praticamente, esses cursos ficaram na memória, né? Poucos sobreviveram. O Damásio ainda existe e Verbo Jurídico, que é o do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Então, grande parte desses cursos ficaram no tempo. Hoje eu estou no G7 e no Ministério Público. E conta pra gente, nessa transição aí dos cursos, o digital tá chegando aí a todo vapor, e você partiu para um curso individual seu? Você tem algum projeto nesse sentido também? Para quem tiver interesse em ter um acompanhamento do Barney na área de direito administrativo, que almeja um concurso? Assim, eu sou um dinossauro dos concursos, né? Eu dou aula para concurso desde 2006. Desde 2006, vamos fazer quase 20 anos. Então, eu passei por todos os momentos dos cursos para concurso, todos. Aula presencial, que existiam vários professores trocando de sala a cada intervalo de tempo. Depois eles criaram o satélite. O satélite era uma tecnologia que revolucionou o mercado, mas dependia... Era uma aula ao vivo, o professor ia para um estúdio, dava aula ao vivo e transmitia via satélite ao vivo para as unidades no Brasil. Era engraçado que em novembro tinha uma tempestade solar. E aí isso bagunçava a grade de horários. Quando chega 2000, aí o satélite também derruba um monte de professor. Que agora o curso não precisava de vários, né? Precisava de alguns para gravar ao vivo ali. Quando chega 2013 em diante, a tecnologia do streaming chega. E com o streaming você grava, entrega para o curso e o curso disponibiliza. Acabou. Aí simplesmente sobraram 4 professores do Brasil inteiro para fazer esse tipo de serviço. Porque o mercado não pedia mais. Só que a tecnologia mudou um aspecto. Porque os cursos sempre funcionaram como uma barreira. Os cursos online. Os cursos mesmo presenciais, mas online mais ainda. Uma barreira entre o professor e o aluno. Então eu dava aula, você assistia a aula, mas nós não tínhamos contato. Tudo acontecia via curso. E os cursos não te dão retorno, salvo quando há um problema. Então se o curso te liga, é porque tem um problema. Se está dando tudo certo... O feedback era sempre negativo. O feedback só é para corrigir. Nunca é um feedback de como a coisa está fluindo. Só que quando vem as redes sociais, o aluno consegue chegar até o professor, independente do curso. Porque antigamente era assim, o aluno mandava um e-mail para o curso mandava um e-mail para o professor. Nossa. E fazia essa... Tinha um distanciamento enorme. Aí veio a rede social, veio o Instagram especialmente. Aí os alunos tiveram acesso ao professor. Quando isso aconteceu, eu meio que percebi, embora eu fosse professor há muitos anos e tivesse experiência, sabia que tinha dado aula há muito tempo, eu percebi a dimensão do alcance que eu tinha. E aí eu resolvi fazer os meus próprios cursos. Aí eu lancei a primeira temporada do curso, a segunda temporada do curso, vou lançar as outras, mas é um formato diferente do formato do curso preparatório regular. Que é o curso preparatório regular, você compra um conjunto. Né? Você compra penal, processo penal, civil, processo civil, administrativo, constitucional. Então, o direito administrativo é uma matéria no universo. Então, tem uma carga horária limitada,
tem um número de aulas definido, tem um conteúdo pré-estabelecido e a matéria é dada em recorte. Né? Você não ensina ninguém, você apresenta o conteúdo. Você fala assim, ó, sobre isso existe isso, sobre isso existe isso. Você faz recortes, que é super útil, que é maravilhoso. Economiza tempo na gestão do tempo do aluno ali que está visando uma vitória. É maravilhoso. Uma aprovação no concurso. Mas as pessoas se equivocam nessa visão, porque passar no concurso não é fácil. Não é. E não é rápido. Porque aprender não é fácil e aprender não é rápido. Então as pessoas ficam tentando aprender a matéria em 1 ano. Uhum. E elas não aprendem. Aí no próximo ano elas tentam aprender de novo em 1 ano. E não aprendem. E quando elas percebem, elas estão há 5 anos tentando aprender a matéria e ainda não sabem a matéria. Porque estudaram recortes da matéria. Uhum. Então ela sempre estuda pedacinhos. Então, falta sempre matéria, falta sempre coisa. Você pode dizer que esse recorte é um direcionamento para o estudo como um todo, ali, global. Né? Exatamente. Só que isso, todo mundo quer estudar rápido. O curso hoje é online. A pessoa coloca velocidade 1,5 para a aula ficar mais rápida. Uhum. E os cursos oferecem um resumo digitado. Então, o aluno não precisa nem copiar a matéria, porque o curso entrega para ele a matéria copiada. Você não passa no Então, ele assiste, velocidade 1,5 para ser rápido, e olha. E ele entende tudo, claro que ele entende tudo. Didático. Só que em 2 minutos ele não lembra de nada. Quando ele vê, ele está 5 anos estudando para o concurso. Da forma errada. E não passou. E não sabe a matéria. Então, dentro desse aspecto, que eu falei assim, no meu curso, eu posso ter a carga horária que eu quiser. E eu posso ter a metodologia que eu quiser. Uhum. Então, eu não concorro com os meus parceiros, porque eu entrego outro produto. Maravilhoso. Só que é mais difícil, porque eu não entrego o resumo, é você que tem que copiar. Porque na hora que você copia, você elabora a ideia, porque você não consegue copiar uma informação que você não entendeu. Eu te falo uma coisa, se você não entendeu, você não consegue copiar. Então, na medida que você copia, você elabora a ideia e transcreve, e aquilo se torna a sua anotação. Então, isso permite com que a pessoa aprenda, absorva a matéria. Aí os alunos falam, mas demora, professor. Mas é claro que demora. É claro que demora. Porque aprender demora. Ser juiz demora. Ser promotor demora. Ser delegado demora. Só que as pessoas não entendem. Elas acham que vão conseguir fazer isso rápido, estudam a toque de caixa, porque são muitas matérias ao mesmo tempo. E quando sai o edital, estudam desesperadamente. Uhum. E não dá tempo. Aí não passa, fica chateado, começa a estudar do mesmo jeito de novo. Quem tiver paciência, interesse na matéria de direito administrativo, pode procurar suas redes sociais, Barney, que lá vai encontrar um material robusto, uma forma mais séria de estudo, mais aprofundada. Júlia, conta pra gente suas redes sociais, pra quem tiver interesse. Porque eu já fiquei interessada. Eu não vou prestar concurso, mas vou ali dar uma atualizada, uma aprofundada na matéria. Desde que eu dou aula de história, eu escuto as pessoas falarem assim, professor, eu não gostava de história, agora eu gosto. Eu não aprendi história, agora eu aprendo. E eu escutei isso a vida inteira e hoje eu escuto a mesma coisa em relação ao direito administrativo. Vai escutar de mim. Eu não esqueço a matéria de processo administrativo disciplinar. Uma matéria, assim, das poucas que eu não gosto do direito administrativo. Eu saí da sua aula encantada com o processo. Hoje eu tenho clientes na área de processo administrativo disciplinar. E é isso aí. Eu tô aqui então, para fortalecer esse feedback. Então, assim, eu garanto para a pessoa que fizer o curso, de verdade, que ela vai terminar o curso e vai me dizer, eu aprendi direito administrativo. Se não, devolvo para você o dinheiro em dobro. Maravilha. Mas olha que interessante. Você saiu da medicina e trilhou uma carreira aí no direito administrativo que te levou à procuradoria, te levou a um escritório. Você tem um escritório de advocacia na área, renomado. Hoje você, na minha opinião, eu acho que na opinião de muita gente, é uma referência nacional. E aí eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha história com o direito administrativo para ao final te fazer uma pergunta, tá? Eu formei em Direito, patinei um pouco aí na área de concurso, foi quando eu tive o privilégio de ser sua aluna, e
aventurei na área como empresária no ramo de restaurante durante 10 anos. Eu e meu marido encerramos as operações. Eu nunca larguei a advocacia, tive um escritório. E sempre atuando com direito administrativo e especialmente com licitações. Eu trabalho com licitações desde 2000 foi no meu primeiro período de faculdade. Então, eu entrei na faculdade em 2003. Então, eu trabalho desde 2003 com licitações. E aí, a licitação me proporcionou o seguinte. Eu cheguei num determinado patamar no meu escritório, que como que eu trabalhava? O cliente me contratava e a partir daquele contrato eu cobrava um fixo e uns honorários, um valor sobre o êxito daquela licitação. E isso me proporcionou crescer na carreira, crescer o escritório, alavancar para as outras áreas, enfim, traçar a minha vida pessoal e profissional com base, através da operação, por meio, né, da operação do direito administrativo, em especial licitações. E eu vi muitas empresas, uma em especial, assim, sair do zero a gente já teve a oportunidade, foi o nosso episódio 1 aqui no podcast, ele saiu do zero de faturamento com contrato público a 9 milhões ano, com contrato público, só vencendo licitações, com a minha atuação junto ali. Então, assim, e transformou a vida desse sócio, transformou a vida da empresa, a empresa cresceu, enfim. Aí cresce mão de obra, começa, né, empregar, enfim. Tem toda ali uma estrutura, uma operação por volta, né, de uma alavancagem dessa no âmbito privado e emprego e tudo mais. E aí, isso me proporcionou, né, eu sou mãe, casada, eu compartilho das despesas, adoro, e assim, a mulher precisa ter o seu dia a dia, o seu trabalho, ela precisa, né, se inspirar, e a minha inspiração vem do meu trabalho, do meu fruto, do ganhos financeiros e tudo mais. Então eu posso dizer que trabalhar com licitações transformou minha vida, e eu vejo que isso vem transformando a vida de alguns empresários. E hoje eu estou aqui no digital com o propósito de ensinar empresas, advogados, gestores públicos a atuar em licitações de forma mais eficaz. As empresas vencendo licitações e o gestor público através da proximidade com o particular, de forma a ter uma gestão pública eficiente. Então eu vou te fazer aqui 2 perguntas, uma primeiro relacionada a licitações. No seu ponto de vista, na sua visão, como que você vê essa oportunidade de vender para o governo, para os empresários brasileiros? Como que você enxerga isso? Queria a sua visão. A gente sabe que ninguém contrata mais que o Estado. Não existe. O maior contratante do mercado é o Estado. O Estado aí é entendido como a União, os estados, os municípios, federal, as entidades da administração indireta. Ninguém gasta mais do que o Estado. E as contratações públicas precisam, por determinação constitucional, se sujeitar à lei de licitações e contratos. Porque até quando não se licita, porque é dispensa ou inexigibilidade, tem que observar a lei de licitações. Então, o dever de observar a legislação relativa a licitações e contratos é inafastável para o poder público. Isso é inafastável para o poder público, é inafastável para o particular que quer contratar com o poder público. Não tem jeito, né? Porque o contrato é um acordo de vontades bilateral. Então, eu tenho 2 partes e as 2 precisam se sujeitar às regras do jogo. Então... E precisa uma da outra, né, Barney? Precisa. O poder público precisa do particular. Né? Porque sempre fica parecendo que é o particular que está licitando que precisa do Estado. Ele precisa também, porque ele tem que faturar a empresa dele, mas o Estado precisa também. Né? Então, é uma parceria, na verdade. O contrato, por definição, é uma forma de parceria. Mas a legislação que disciplina as licitações dos contratos, ela é uma legislação muito difícil. Ela é muito difícil. Ela é difícil para mim, ela é difícil para você, que somos profissionais da área. Ou seja, eu tenho uma formação jurídica, eu tenho experiência no setor público, eu tenho experiência no setor privado, eu tenho experiência com o estudo da lei para poder dar aulas, e a lei é difícil para mim. Pensa para o gestor de uma autarquia, de um município, que o Estado ainda é bem estruturado, a União ela é bem estruturada, muito. Mas os municípios não, tirando o município de capital, os municípios não sabem fazer nada. E fazem errado. E não fazem errado porque são desonestos. Fazem errado por ignorância. Porque a legislação é muito difícil. Ela não foi feita
para ser operada por pessoas sem preparação técnica. E os servidores, quase todos, não têm. E o mercado também não. Empresas grandes têm departamentos, mas pequenas e médias empresas que também licitam, até porque a lei prevê vantagens competitivas para micro e pequena empresa. Há vantagens competitivas para micro e pequenas empresas nas contratações públicas. Você acha que microempresa conhece a legislação? Você acha que média empresa conhece? Não conhece. Não conhece e tem uma dificuldade. Tem resistência em conhecer. Por quê? Porque todo serviço tem um preço, né? Ô Barney, você tá esclarecendo de uma forma assim muito pontual e precisa a bandeira que eu levanto, que é o quê? A gente precisa acabar com o distanciamento entre o gestor público particular e o conhecimento a respeito da legislação. Eu acho que isso é um dos grandes gargalos hoje para que tenhamos compras públicas eficazes, eficientes, entregas reais, com benefício direto para o cidadão, entendeu? Essa é a bandeira, você resumiu de forma assim, precisa, pontual, que nós precisamos disso, gestores mais capacitados, mas nós vamos ter uma união maravilhosa, mas vamos ter um município faltando um dente, entendeu? Faltando uma perna, assim, a capacitação, a conversa é diferente. Eu tive a oportunidade de estar dentro de 2 municípios e eu percebi isso, que não são municípios pequenos, percebi isso na pele, a dificuldade que a gente tem de colocar em prática uma compra pública eficaz, que bate justamente na resistência do conhecimento e na dificuldade que a lei traz. O Barney, então, em que pese todas essas dificuldades, e como você disse no início da sua fala, o governo hoje, ele é o maior comprador do Brasil. E ainda assim, com essas dificuldades, você enxerga um potencial para quem quer vender para o governo ou para quem já vende? O que acontece? Negócio é negócio, todo mundo precisa. Então o Estado sempre vai comprar. O Estado sempre vai contratar. Então sempre alguém vai vender. Né? Sempre alguém vai vender. Se não sou eu, se não você, vai ser outra pessoa. É isso. E a contratação pública, ela é um instrumento para quem quer que faça a contratação. Seja o governo atual, seja o próximo, seja todos até o fim dos tempos. Então, é muitíssimo importante convencer as pessoas da necessidade de aperfeiçoar e compreender a legislação. Então, um ponto importante, porque o Estado ele se preocupa com isso. Então, ele faz palestras, ele faz trilhas do conhecimento para o servidor acessar. Mas nós sabemos, não é assistindo palestra, não é seguindo trilha de conhecimento que o servidor vai aprender a usar a legislação como deve ser usada. A gente sabe, o servidor não vai sair da rotina dele para se motivar e saber tudo da nova legislação porque o Estado acha que isso é importante. Essa que é a realidade. E aí, pegando um gancho nessa fala sua, a próxima pergunta é exatamente a respeito do gestor público. E existe um potencial para o gestor público na área de licitações? Assim, olha, é uma área de potencial crescimento para o gestor público atuar no ramo de licitações. Na verdade, o gestor público ele não tem um espaço de oportunidade, ele tem função. O agente público não faz o que quer, ele faz o que a lei manda. O agente não tem vontade, o agente tem função. E ele responde pela contratação. Então, ele tem o dever de licitar corretamente para não lesar o erário, os cofres públicos, para não lesar terceiros, que é os eventuais licitantes, e para não responsabilizá-lo pessoalmente. Porque o gestor público responsável pela contratação, se contrata errado, responde perante o Tribunal de Contas, responde por improbidade administrativa, responde penalmente, responde civilmente e ainda responde administrativamente, um PAD, podendo até perder o cargo ou função, dependendo do nível da gravidade da infração legislativa. Então, para o particular, na sua pergunta anterior, a licitação é uma oportunidade de negócios. Então, se eu aprendo a regra do jogo, eu jogo melhor. Para o gestor, o dever
não é o dever de conhecer a lei não é uma oportunidade, é uma função. Só que nós sabemos que o ideal é diferente da realidade. Até a nova lei de introdução, nova não, né? A velha lei, mas que foi alterada, lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, ela fala expressamente no artigo 22. Ela fala assim, nos atos de controle de políticas públicas deverão ser consideradas as limitações reais do gestor e as dificuldades para executar a política pública posta ao seu cargo, sem prejuízo dos administrados. Ali a lei faz uma meia-culpa para reconhecer a realidade, que eles chamam hoje de consequencialismo jurídico. Não adianta falar que a lei deve ser observada, não adianta falar que é o correto, existe uma realidade. Existe uma realidade. E essa realidade, ela não é o que está na lei e nunca foi e nunca vai ser. Então, a lei de licitações, inclusive, a nova lei de licitações, deu espaço para isso. Isso, exatamente, que é o tema da minha próxima pergunta. A lei de licitações, haja vista essa realidade, e a nova lei de licitações, o que ela trouxe para melhorar para melhorar os instrumentos que conduzem o processo licitatório, tanto por parte do gestor público, quanto por parte do empreendedor. É o ponto que é meu próximo tema. Né? Para mim, a nova lei de licitações é igual quando você procura um nutricionista ou um médico, nutrólogo, e ele te dá uma dieta maravilhosa, só que você não vai conseguir executar. Se você executar essa dieta, você vai conseguir tudo que você quer. Beleza, mas como é que eu executo? É mais ou menos assim. A lei de licitações, ela é super moderna, ela incorporou a jurisprudência do TCU, a jurisprudência do STJ, os entendimentos da doutrina, pegou tudo que estava espalhado em vários lugares e colocou num lugar só, na lei. Ficou incrível? Ficou. Poderia ter ficado melhor, claro. Enfim, tem partes que não são ideais. Mas ficou muito melhor do que a gente tinha. Ocorre que é igual uma dieta maravilhosa, que você vai ficar igual artista, que você não consegue executar. Porque você não tem meios para executá-la. Os municípios não têm. O próprio Estado, dependendo do Estado, dependendo do órgão, não tem. Não tem. E aí fica uma lei linda que não consegue ser operacionalizada por limitações do gestor. Limitações de várias ordens, mas especialmente técnica. Não tem gente, não tem servidor. Tem que fazer concurso, mas não tem dinheiro, tem responsabilidade fiscal. Não tem servidor, não tem capacitação técnica real, porque trilhas de conhecimento disponibilizado no site da secretaria para o servidor ir lá sozinho aprender, ele não vai fazer isso. Nem o cara que está estudando para o concurso, que quer passar no cargo dele, ele está fazendo isso, o servidor que já tem o cargo. É esperar demais dele. E a lei de licitações, eu acho que é importante falar isso, porque a gente sempre fala assim, a nova lei de licitações. Mas não é uma nova lei de licitações. É a nova lei de licitações e contratações públicas. Porque a maior parte dos problemas não está na licitação. A maior parte dos problemas está na execução do contrato. Eu não vejo quase nunca uma licitação dar problema. Digo, dá um problema difícil de resolver. Tem a licitação, impugna edital, resolve. Tem a licitação, mandato de segurança, resolve. A licitação, ela é administrável. Tem intercorrências, tem imprevistos, mas ela é administrável. Terminada a licitação, assina o contrato. Aí começa a execução contratual. É ali que todos os problemas vão surgir. Que é o cumprimento do contrato, as regras de fiscalização, as regras de responsabilização, o sistema punitivo do contratado que inadimpliu o contrato, o controle sobre o contrato feito pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, as auditorias internas. Então, o problema maior está na parte da execução do contrato. E isso é engraçado, porque quando você pega a 8666 de 93, a parte de licitações é enorme e contrato é pequenininho. Eu lembro quando a gente estudava essa lei, 8666, licitações davam um trabalhão e contratos era... Hoje é o contrário. A licitação ficou fácil,
de estudar quando comparado com o contrato. Não é que a licitação é fácil, é que tudo é referência, né? Aí você olha para as regras de licitação e olha para as regras de contratação. Eu lembro, eu vivenciei no escritório um tempo, um cliente que ganhou uma licitação num município aqui da região metropolitana, até grande, para reformar um viaduto. E aí o projeto não foi bem estruturado. Então, durante a execução do contrato, não conseguia-se continuar a execução do contrato. E aí ficou aquele empurra-empurra. O projeto licitado foi um projeto equivocado. A empresa identificou isso por má fé ou por boa fé, não sei, durante a gestão do contrato. O município não queria ceder e fazer o equilíbrio econômico financeiro daquele contrato, até porque já tinha aditivado mais do que a lei permite. Ficou aquele empurra-empurra, uma nova licitação ia ser um prejuízo maior ainda. E aí, um problema que não tem solução. E é isso. E isso aí não é a exceção, isso é a regra. É isso. O licitante, ele não sabe participar, É isso. ele não sabe quantificar, ele não sabe precificar, ele só quer ganhar a licitação. E aí a licitação vira um presente grego. Exatamente. Vira um presente grego. Vamos porque lá. ele ganhou, assinou, não dá conta de executar e vai ser penalizado de todos os modos possíveis e imagináveis pelo descumprimento do contrato. É isso. E aí, por isso que eu levanto no escopo do meu trabalho aqui, Barney, eu tenho o acompanhamento contratual, sabe? A gestão contratual justamente visando ali realmente que o meu cliente seja um parceiro do governo e não um adverso, entendeu? Justamente para evitar penalidades e tal. E assim, para que não seja um presente de grego, o Barney, a lei exige alguns documentos, exige uma capacitação, exige ali uma elaboração, custo mínimo, execuibilidade da proposta, para que as empresas possam ser vencedoras no processo licitatório. Do ponto de vista jurídico, tem algum preparo a mais que você acha que as empresas deveriam se qualificar, assim, para atender a legislação e não serem inabilitadas, assim, de forma surpresa? Tem alguma dica que você quer? Elas deviam contratar uma assessoria jurídica. Maravilha, adorei. Entendeu? O que acontece? Como a licitação é um procedimento administrativo, não é necessário não é necessário o advogado. Não é. Aí a empresa vai e coloca a secretária para fazer a licitação, a secretária que já faz tudo na empresa. É isso. E ela vai seguindo ali a licitação, vai seguindo e faz o que ela pode fazer, o que ela sabe fazer. E dá tudo errado. Maravilha, você tá fortalecendo as bandeiras que eu levanto aí aqui. na hora que deu errado, acabou. Ele vai procurar o advogado. O advogado vai dizer, não tem jeito. Não tem jeito. Então as pessoas têm que entender que pagar é importante. Você paga 10 e ganha 100. É isso. Você paga 20 e ganha 200. Mas as pessoas demoram a entender isso, né? Eu tenho clientes de empresas gigantes, de licitação de 150 milhões de reais, que é facilities, né? Que é limpeza, assessoria, segurança, que é uma empresa estatal que tem abrangência muito grande. O contrato é de 300 milhões de reais. Só que a parte que sobra para a empresa é só um pedacinho desse valor, né? Porque tem um custo. Sim. E aí, para vencer a licitação, a qualquer custo, precifica de qualquer jeito, não sabe precificar, assina o contrato, não consegue executar, porque só descobriu que não consegue executar na hora que estava executando, e fala com a administração, administração, eu não estou conseguindo executar aqui. Falou assim, peraí, você que deu o preço, eu não vou reequilibrar, o preço foi seu, inclusive o senhor ganhou porque deu esse preço. E aí, não cumpre o contrato, e tá aí, essa mesma empresa devendo 10 milhões de reais em multas. Porque o contrato é 350 milhões. As multas estão sob o valor do contrato, são altíssimas. A multa é sob o valor do contrato. É isso. E aí, nessa hora, quer procurar um advogado. Assim. E outra dificuldade. Não consegue precificar o valor do trabalho do advogado. Não consegue. Então, a licitação é 350 milhões e ele vai assinar um contrato de 350 milhões e acha que pagar um valor X para advogado. Demais, o senhor só fazer isso? Então, beleza. Vai lá pagar seus 10 milhões de multa depois. O Barney, é muito grandiosa e rica essa conversa. Olha, as lições que a gente teve hoje com o Barney. A trajetória profissional que o direito administrativo lhe proporcionou,
dos estudos a professor, a procurador, advogado, referência nacional no direito administrativo. Que o empresário ele precisa ter um bom advogado, um bom assessor jurídico ao lado dele para ter uma licitação, para não só vencer a licitação, como também ter uma gestão contratual que não o leve, né, a prejuízos e a levar uma penalidade, se sujeitar a uma penalidade. E que o gestor público tem que se qualificar, porque ele também está sujeito às penalidades da lei se ele não tiver uma entrega ali dentro da lei, dentro dos limites que a lei impõe, né, no processo licitatório, Barney. Foi uma conversa muito grandiosa, muito rica, eu estou muito feliz. Quero te agradecer. E quem sabe a gente depois não volta com um tema mais específico. Certamente, eu que agradeço a oportunidade. Gente ajudar a turma que quer sair ali do faturamento, alavancar seus negócios com compras públicas e ser um aliado, né? Vamos acabar com esse distanciamento entre o governo e o empreendedor. Vamos torná-los parceiros de forma efetiva, que as compras públicas possam concretizar as políticas públicas e uma entrega de qualidade para o cidadão. Muito obrigado, Barney. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom estar aqui.